Nesse vídeo quero falar com vocês a respeito do avivamento. Meus irmãos, e para isso nós vamos ler no livro de Abacuque, capítulo 3, no versículo 2. Aqui o profeta Abacuque orando ao Senhor, dizendo: Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra. No meio dos anos a notifica. Na ira-te, lembra-te da misericórdia. Meus irmãos, avivamento, o que significa a palavra avivamento? Hoje em dia muitas pessoas elas confundem o avivamento com a igreja inteira está falando em língua estranha, pulando, sapateando, rodando. Não, isso não é avivamento. Até porque eu já vi pessoas que estão fazendo coisas erradas, dando mau testemunho, falando em língua estranha, rodando, sapateando dentro da igreja, profetizando e revelando. Então, o verdadeiro avivamento, ele está ligado ao arrependimento. O arrependimento, meus irmãos, ele é algo que acontece quando uma pessoa ela está em pecado. Ela está em pecado, aí ela se arrepende dos seus pecados e ela toma uma decisão, igual o filho pródigo. Tomou uma decisão e voltou para a casa do pai. Ele abandona as más obras e aí automaticamente ele está num avivamento. Ele está ali numa situação de avivamento. Ele está sendo avivado por Deus. Ele está recebendo nova vida ali. O avivamento, ele está muito ligado ao arrependimento. Porque o povo de Israel, ele vivia na idolatria. O problema do povo de Israel era a idolatria. E aí Deus sempre punia o povo com castigos. Ou usava os inimigos, ou mandava pestes. Alguma coisa Deus ele fazia. Fechava o céu, não descia chuvas. Então, quando o povo se arrependia, né? Como a oração de Salomão, né? Em Crônicas. Se o meu povo se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus. Então, o avivamento, ele também acontece também, seguido depois de Deus ouvir as orações. Porque um povo que está em pecado diante de Deus, Deus ele não escuta as orações, nem da pessoa e nem do povo. Mas quando o povo se arrepende dos seus pecados e volta a ter comunhão com o Espírito Santo, aí sim, essa pessoa está num processo de avivamento. E a partir dali, os céus se abrem sobre a vida dela. Então, o avivamento significa o arrependimento e depois quando a pessoa ela abandona os seus pecados, o seu comportamento errado para poder servir a Deus, assim servir a Deus. É quando a pessoa ela se renuncia. Quando a pessoa ela se renuncia a si mesmo, ela está se renunciando, o que acontece? A partir daquele momento é um avivamento. Um avivamento está numa renúncia, num arrependimento. Então não se engane. Quando disserem, a igreja está avivada, porque tem muita gente pulando, falando em língua estranha, meus irmãos, cuidado, porque isso não é avivamento. Porque aí, às vezes a pessoa rodou, sapateou, profetizou, falou em língua estranha, quando sai de lá, aí vai dar calote em alguém, vai adulterar, vai fazer coisa errada. Então muito cuidado. Quando eu sei que eu estou no avivamento? Quando eu vejo as minhas obras. Quando eu vejo que as minhas obras estão sendo agradáveis a Deus, aí sim, eu sei que eu estou fazendo parte de um avivamento. Então faça parte, meu irmão, deste avivamento. Mude a conduta, mude o modo de viver. Se você está vendo e o Espírito Santo já falou com você que isso está desagradando a Deus, abandone isso. Porque aí você vai entrar realmente no avivamento. E Deus vai ouvir as suas orações e abrir as janelas do céu sobre a sua vida.